A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, meditações, estudos e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. E hoje nós vamos meditar, fazer a leitura e estudar o livro de Gênesis no capítulo 2. Vamos ler aqui esse novo capítulo. Se você gosta desse conteúdo, dá um like nesse vídeo e compartilha com outras pessoas que também gostam desse conteúdo. Quando você compartilha esse conteúdo com as pessoas que você conhece, você está transbordando na vida delas. O que é transbordar? É quando você tem algo de bom que você recebeu e que você transbordou na vida daquela pessoa, ou seja, você ofereceu alguma coisa de bom para que aquela pessoa também possa conhecer mais a palavra, conhecer mais a respeito de Deus. O transbordo não é só na palavra. Você pode transbordar quando você ajuda uma pessoa que precisa de algum favor que você pode oferecer, quando você dá alguma coisa que a pessoa precisa, de repente uma bolsa, um sapato que você sabe que a pessoa está precisando, quando você concede um alimento para uma pessoa que precisa. Então, o transbordar é você oferecer aquilo que você tem recebido de Deus e que você pode contribuir, ajudar, colaborar com o crescimento, com o auxílio, o desenvolvimento das outras pessoas. A palavra fala que a alma generosa prosperará, mas aquele que retém além do que é necessário também lhe será tirado. Então, quando você tem generosidade, o Senhor prospera. E aqui especificamente, quando você compartilha esse vídeo que fala a respeito da palavra de Deus, você dá o transbordo para que outras pessoas possam se conectar a Deus, possam se conectar ao Senhor. Então, feitas essas comentários iniciais, vamos aqui à leitura. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Versículo 2. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3. E abençoou Deus o 7º e o santificou, o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Esses primeiros 4 versículos do capítulo 2 são uma continuação do capítulo 1. Tanto que, quando nós fizemos a leitura do capítulo 1, nós lemos até esse versículo 4, justamente porque é nesses 4 primeiros versículos do capítulo 2 que o escritor de Gênesis, que a tradição diz que foi Moisés, menciona o dia 7º. Em Gênesis, no capítulo 1, nós vemos que existe o registro, o relato, conta-se a história de como Deus criou os céus e a terra nos 6 primeiros dias. O dia 7º, que é o dia em que o Senhor descansou de toda a sua obra, é contado nesses primeiros 4 versículos do capítulo 2. Portanto, esses 4 versículos do capítulo 2 precisam ser lidos juntamente com o capítulo 1, quando nós queremos ter uma visão geral da criação. Podemos ler esse versículo 1 até o 4 de maneira isolada quando queremos falar a respeito da necessidade do desfrute, da necessidade do descanso. Quando nós lemos esses 4 primeiros versículos de maneira isolada, nós recebemos uma revelação. Deus trabalhou
criando todas as coisas por um período de 6 dias, mas ele reservou o 7º dia para que tivesse o descanso. Quando nós lemos isso, nós aprendemos que na vida não fomos feitos para ficarmos o tempo todo trabalhando. Estamos vivendo dias em que a evolução da tecnologia tem gerado escravos do trabalho, pessoas que vivem trabalhando, trabalhando e trabalhando. Porque quando você tem um WhatsApp, quando você tem mensagens instantâneas, as pessoas ficam praticamente o tempo todo trabalhando. E muitas pessoas se esquecem de reservar o tempo para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. E existem muitos filhos que dizem: o meu pai nunca tem tempo para mim. Sempre que eu vou conversar com ele, ele está sempre trabalhando. Então, se você tem filhos, netos, oriente as pessoas da sua casa. Dê atenção para o seu filho. Fale um pouco com ele. Reserve um tempo para ir para um contato com a natureza, para um parque, para jogar uma bola com o seu filho. Não fique conectado o tempo todo com equipamentos eletrônicos. Nós fomos criados para termos relacionamentos. O ser humano, ele é melhor quando ele está em relacionamentos, quando ele compartilha as suas experiências, quando ele conversa com pessoas, quando os pais se relacionam com seus filhos, eles estão formando pessoas que no futuro vão dar valor e vão entender a importância e o significado dos relacionamentos. Quando você não abre os relacionamentos para os seus filhos, você pode criar pessoas extremamente competentes na parte técnica, mas pessoas extremamente frias, que não têm sentimento. Pessoas que, quando precisam demitir alguém, dizem: pode ir embora. E não têm empatia, a capacidade de fazer um processo para que a pessoa entenda que, lamentavelmente, ela não cumpriu seus objetivos e que ela precisa se retirar daquela empresa. Então, ter empatia, desenvolver relacionamento é importante e a vida não é apenas trabalho. É importante reservar o tempo do descanso. E esse tempo do descanso, talvez alguém possa pensar assim: Deus descansou no 7º dia, então é um dia de descanso, é um dia só. Não. A interpretação mais adequada é: reserve todos os dias um tempo, nem que seja apenas 5 ou 10 minutos, para as pessoas da sua casa e da sua família, se você for muito ocupado e não tem tempo de ter uma refeição como o almoço ou jantar com a sua família. Porque o ideal é ter ao menos uma refeição com a sua família. Que fazer aquela refeição com a família é o momento em que as pessoas estão juntas, que as pessoas estão reunidas. E quando isso não é possível, pelo menos em um dia, normalmente as famílias se reúnem no almoço do domingo. Se não é possível no domingo, então faça um almoço no sábado ou no dia em que você pode. Se não é possível um almoço, então um jantar, mas se preocupe com isso. Tem pessoas que ficam sozinhas, isoladas, preocupadas demais com o trabalho. Abra uma agenda para estar com os seus familiares. Se os seus familiares estão longe, em uma cidade distante, faça alguns amigos onde você está, para que você possa ter relacionamento, para que você possa crescer, compartilhar e aprender novas coisas. Então esses são os 4 primeiros versículos. Vamos ler aqui o versículo 5. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover
sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Versículo 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Quando nós lemos aqui o versículo 5, 6 e 7, nós percebemos que o capítulo 2, ele é, a partir do versículo 5 aqui em diante, um detalhamento do dia 6 da criação. Nós lemos, quando meditamos em Gênesis no capítulo 1, que no 6º dia o Senhor ordenou que fosse criada a erva do campo. Vamos voltar aqui em Gênesis no capítulo 1. Vamos ver aqui, versículo 11, Gênesis capítulo 1, versículo 11, E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 13. E foi à tarde e amanhã o dia 3º. Então, quando nós lemos Gênesis capítulo 1, nós vemos que Deus determinou, logo depois que ele criou a terra, que a terra produzisse erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas, e o versículo 12 fala que a terra produziu a erva, dando semente, e a árvore frutífera dando semente, e o versículo 13 fala que esse foi o dia 3º. Mas quando nós lemos aqui, voltando para Gênesis capítulo 2, no versículo 5, que toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Entendem agora por que o versículo 5 fala isso? O versículo 5 está explicando para nós o capítulo 1. Está mostrando que quando Deus, no dia 3º, disse assim: surja a erva no campo, surjam as árvores frutíferas, surja a erva. Quando Deus falou isso, a terra que havia sido criada já começou a ter a erva na terra, mas ela ainda não havia brotado. Deus ainda não tinha feito chover. Esse versículo nos traz uma revelação de que é assim que ele trabalha na nossa vida espiritual e também na nossa vida em todas as áreas. Quando nós nascemos como um bebê, todo o potencial de andar, de se desenvolver, de correr, de poder praticar um esporte, de poder cursar uma faculdade, de poder construir uma aeronave espacial, todo o potencial, todas as capacidades, todas as habilidades já estão ali no bebê. Mas aquele bebê vai crescer e vai se desenvolver e vai crescer em todo o seu potencial de acordo com aquilo que for feito sobre o bebê. Existem pessoas que vivem hoje cheias de traumas porque elas cresceram num ambiente em que elas foram violentadas, em que elas foram abusadas, em que elas não foram amadas. E então, essas crianças se tornaram os hoje adultos que vivem com medo, com tristeza, com depressão, com preocupações, porque elas foram colocadas em um lugar
em que as pessoas que eram responsáveis por cuidar dessas sementes, ao invés de cuidarem bem dessas sementes, mataram os sonhos dessas pessoas. Elas agrediram essas crianças, violentaram essas crianças, elas foram plantadas em uma terra infértil, em uma terra em que não foram bem cuidadas. Então, mas quando as pessoas são bem cuidadas, quando elas são bem tratadas, quando elas são amadas e quando elas são colocadas em treinamentos, em desenvolvimentos, elas têm todo o potencial para alcançarem resultados incríveis, fantásticos, excelentes, e elas podem melhorar a sua condição. Talvez você diga assim: mas eu sofri abusos e essas situações e eu consegui vencer. De fato, muitas pessoas cresceram nesses ambientes e quando elas alcançaram a idade de terem independência, elas disseram assim: até aqui eu dependia que outras pessoas lavrassem a minha terra. Eu dependia que outras pessoas adubassem a minha terra. Mas agora eu mesmo posso adubar a minha própria terra e cuidar da minha lavoura. Então agora eu vou arregaçar as mangas, eu vou pegar a minha pá e eu vou cuidar das minhas emoções e dos meus sentimentos e eu vou colocar as melhores terras para que eu possa crescer. Muitas pessoas dizem assim: a minha vida está como o esterco, está como as fezes que foram colocadas para fora, mas até as fezes, o esterco, quando são colocadas na terra certa, prosperam. Quando você pega aquilo que foi feito de esterco, aquilo que foi feito como fezes, e você coloca na terra, e você começa a cuidar daquela terra, aquelas fezes fornecem nutrientes e aquela terra que estava morta começa a brotar e começa a gerar vida e trazer nova vida. Não diga que a sua vida foi feita como fezes, como esterco. Pegue aquilo que fizeram de você e coloque em uma terra boa. Comece a colocar água da vida, que é a palavra de Deus. Comece a colocar a palavra do perdão. Perdoe as pessoas que te fizeram mal. E entenda que se essas pessoas que te fizeram mal foram os teus pais, que eles deram o melhor que eles tinham. Se eles te deram violência, abuso, é o que eles tinham para oferecer. Mas o Pai que está no céu, que criou os céus e a terra, não te criou para viver assim. Nós lemos em Gênesis no capítulo 1, vamos voltar no capítulo 1 aqui, ó, no versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus criou você como imagem e semelhança dele. Você é imagem e semelhança do Criador. Você foi criado para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o gado e toda a terra. Deus colocou na sua revelação, aqui no capítulo 1 de Gênesis, que é o capítulo inicial que abre a Bíblia, logo no começo, quando Deus te criou, quando Deus criou cada um de nós, Ele nos criou para dominar sobre todas as coisas. Então, hoje é dia de você dominar sobre as suas emoções e sentimentos do passado, que foram ruins,
É tempo de você dizer: aquilo que passou, já passou, mas aquilo que virá depende do que eu plantar a partir de hoje. Então comece a colocar boas sementes. Coloque a primeira semente do perdão. Perdoe os que te fizeram mal, porque perdoando eles você vai perdoar a você mesmo de carregar dores no seu corpo físico, traumas e problemas. O que fizeram com você, fizeram porque era o que tinham para oferecer. Mas não faça mal a si mesmo de ficar carregando um fardo pesado que você não tem que carregar mais. Afaste-se dessas pessoas agora. E se você está num ambiente que é tóxico, em que as pessoas são más, em que as pessoas te causam dor e sofrimento, procure um outro ambiente. Talvez esse ambiente seja um local de trabalho. Ore ao Senhor para que Ele prepare um novo ambiente. Se abra para procurar outros lugares onde você possa desenvolver o seu trabalho. Você não precisa ficar onde você está pelo resto da sua vida. Você pode procurar novos ambientes, novas pessoas que vão trazer para você novas ideias e que vão trazer com novas ideias novos caminhos. E esses novos caminhos vão trazer para você novas respostas, novos resultados, novas soluções, nova vida. Então, mude o seu ambiente. Procure novas pessoas para ter novas ideias, para ter novos caminhos, para ter uma nova vida, novas alegrias, novas realizações e novas respostas. É assim que Deus criou a terra. No terceiro dia, ele ordenou que surgissem as ervas e as árvores frutíferas. Mas Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra. Então, veja que assim como nós nascemos e precisamos de água, de alimento e de cuidado de alguém, assim Deus também fez com que enquanto nós não recebemos a água, enquanto nós não recebemos os cuidados necessários, nós não vamos florescer. Então aqui, a planta que Deus criou no dia 3, ficou tudo ali parado, porque ainda não tinha chovido e o homem foi criado no dia 6. Ainda não havia homem para lavrar a terra. Veja que Deus não deixou que as ervas brotassem e não fez chover antes que o seu projeto fosse desenrolado. Isso aqui traz um outro ensinamento para nós. Muitas vezes nós queremos que Deus faça uma coisa na nossa vida agora, mas nós não entendemos que nós ainda não estamos preparados para ter aquilo que nós estamos pedindo. Muitas vezes nós estamos ainda como essa erva do dia 3. Ainda falta a chuva do Senhor. A chuva simboliza, no sentido espiritual, o derramamento do Espírito Santo. Vamos imaginar aqui que chover que a chuva, ela é o derramamento do Espírito Santo. Até tem um hino da harpa cristã, né, que se chama, é o hino número 1, que se chama Chuvas de Graça, que o coro fala assim: chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Então, nesse coro, o hino fala que a chuva de graça é o derramamento do Espírito Santo, o consolo de Deus.
Então, muitas vezes você precisa de mais graça, você precisa de mais sabedoria, você precisa de mais conhecimento a respeito das coisas de Deus, da vontade de Deus, para que você possa começar a receber isso que você tem pedido ao Senhor. E muitas vezes você precisa, aqui diz que a erva não brotava porque ainda não havia homem para lavrar a terra. Às vezes você ainda precisa de aconselhamento, de relacionamento com outras pessoas que têm o conhecimento que você precisa para completar aquilo que você sabe, para que aquilo que você tem buscado, como por exemplo, a construção de uma empresa, o início de um negócio, às vezes você precisa da ajuda de mais alguém que você ainda não se conectou com essa pessoa. Então veja que quando a gente fala aqui de erva, Deus, quando ele criou os céus e a terra, no dia 3 ele criou a erva e criou as árvores frutíferas, mas ele não permitiu que elas brotassem e começassem a crescer, porque se elas começassem a crescer, a terra ia ficar sem ninguém para limpar, para lavrar a terra. Deus faz tudo no seu tempo certo. Assim como ele fez a criação de forma inteligente, ele também trabalha na nossa vida de maneira inteligente. Ele coloca as coisas nas nossas mãos, na nossa vida, à medida em que nós vamos crescendo e vamos lavrando a terra, se conectando com as pessoas que nós precisamos nos conectar. Então, esse versículo 5 é isso. Versículo 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Esse vapor aqui, ó, veja que ainda não havia chovido, ainda não havia homem para lavrar a terra, mas Deus sabia que a erva precisava receber água para que a erva não morresse. Então esse vapor, Deus preparou o vapor para fazer aqui para regar a erva para que ela não morresse. Assim também Deus faz na nossa vida, indo num sentido espiritual, aplicando esse versículo na nossa vida espiritual, na nossa vida também, né, na terra. Muitas vezes, quando nós não temos força ainda para despontar, para fazer a nossa vida, que é como a erva, crescer, Deus não vai deixar você minguar. Deus não vai deixar você morrer. Quando a tua esperança é fraca, quando você vê os seus horizontes e você não vê respostas e saída, Deus ainda está colocando um vapor sobre a sua vida. Ele ainda está regando a sua vida. Sabe aquela pequena chama, aquela esperança que está ali adormecida na sua vida? Ela está ali porque ela está regando a sua fé. Ela está regando a sua plantinha, a sua vida. Ela está fazendo você ainda ter aquela esperança. Receba esse vapor. Deus nunca tira de nós totalmente a fé e a esperança. Ele está cuidando de você. Pode parecer, você que pensa, estou sozinho, não tenho ninguém, Deus está com você. Assim como a erva, quando ele criou a erva no dia 3, não tinha chovido ainda, não tinha homem para cuidar ainda, mas o Senhor estava cuidando, colocando aquele vapor para trazer a água necessária para que aquela erva continuasse viva. E o Senhor ainda mantém você vivo na sua esperança, na sua fé. Creia que no tempo certo ocorrerá chuvas. No tempo certo Deus preparará as pessoas para que possam regar a sua terra e lhe ajudar a crescer, a avançar, a receber aquilo que você tem buscado. Não desista da sua oração. Continue orando e falando com Deus, porque Deus está ouvindo, está colocando, derramando esse vapor. Continue mandando orações para os céus, porque as suas orações vão subindo para os céus e elas vão formar a nuvem que vai fazer a chuva de bênçãos vir sobre a sua vida. Versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra,
e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui no versículo 7, nós temos a estrutura do ser humano. Nós somos espírito, alma e corpo. Quando Deus fala aqui, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, Deus pegou um elemento material da terra. Deus pegou o pó da terra e Deus formou com o pó o nosso corpo. Formou o elemento físico, o elemento terreno. E depois Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida. O fôlego da vida é o espírito que está em nós. Todos nós temos Espírito de Deus, que é pelo Espírito de Deus que nós respiramos, que nós podemos ter vida. E quando Deus soprou em nós, colocou o seu Espírito, Ele colocou em nós uma alma. Na alma, Ele colocou em nós a capacidade de termos vontade própria e emoções. Então, a alma é a nossa mente. Na nossa alma, nós temos a nossa mente, que engloba as nossas vontades e as nossas emoções. As nossas vontades e as nossas emoções são quem nós somos. E essa alma tem livre-arbítrio para decidir seguir a Deus ou decidir não seguir a Ele e fazer o que bem quer e o que bem entende. Então é essa alma que dá contas diante de Deus. É essa alma que vai viver com Deus na eternidade ou não vai viver com Ele na eternidade por escolha própria, da sua própria vontade, da sua própria decisão. Agora, o tempo em que nós estamos aqui na vida, quando ele se encerra, o Espírito, que é o Espírito de Deus, que é o fôlego da vida, volta para Deus. É por esse motivo que quando nós conversamos com todas as pessoas têm um entendimento de que matar é errado, de que a prostituição é algo errado. Qual é a razão pela qual as pessoas carregam esse senso de culpa, de que aquilo é errado, aquilo não é certo? Esse sentimento que nós temos, esse sensor que todos nós temos, é o Espírito de Deus, é o fôlego da vida. Deus já colocou uma definição, um registro na nossa criação daquilo que agrada a Ele e daquilo que não agrada. Mas Deus deu ao ser humano a alma. E na alma o ser humano pode dizer: não importa, eu vou passar por cima de todos esses sentimentos que eu carrego desde a minha infância, desde a minha inocência, e vou fazer o que eu quero. E quando as pessoas começam a praticar as coisas erradas no começo, elas têm culpa uma vez. Na segunda vez, a culpa diminui. Na terceira vez, eles pensam: eu fiz 2 vezes já, não tem problema. Na quarta vez, a pessoa faz e o sensor, que é o Espírito de Deus, o fôlego da vida, aquele registro inicial que está ali como se fosse a BIOS do computador da vida, né? Os computadores têm uma BIOS, que é onde tem a informação do seu funcionamento básico. Aquelas informações da BIOS que Deus coloca pelo Espírito, que é pelo fôlego de vida, elas vão sendo apagadas. Então a pessoa cauteriza a sua mente, cauteriza a sua vontade, as suas emoções, os seus sentimentos e começa a fazer coisas erradas. Deus fala que quando uma pessoa ouve a voz dele na primeira vez, na segunda e na terceira e não atende, o Senhor entrega a pessoa para que faça aquilo que está na sua vontade, no seu coração. Essa é a forma como Deus manifesta a sua ira.
Muitas pessoas dizem que a ira de Deus é Deus descer e matar as pessoas, Deus descer e fazer coisas ruins, mas Deus, na verdade, apenas entrega a pessoa às suas próprias paixões, às suas próprias vontades. Paulo escreveu sobre isso na carta que escreveu aos Romanos, no capítulo 1. Ele fala que a ira de Deus se manifesta nas pessoas que, por deliberação, por vontade própria, fazem as coisas pecaminosas. Pecado é fazer o que não é de acordo com o projeto de Deus. É por isso que Paulo fala ali que alguns se entregaram ao homossexualismo, ao lesbianismo, que as pessoas se inflamaram na sua própria sensualidade, cometendo torpeza nos seus próprios corpos e foram entregues às suas próprias paixões por não quererem seguir o código do Senhor, a vontade de Deus. Então, esse versículo 7, ele mostra, nós temos o corpo, que é feito do pó, e Deus deu uma ordem, depois de que o homem volta para o pó. Só é necessário prestar atenção numa coisa aqui. No momento em que Deus criou aqui no 7 o homem, não existe aqui o comando de que ele voltará para a terra. O comando de Deus de que o homem veio do pó e para o pó tornará, só veio depois que ele cometeu o pecado. O pecado de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja que aqui no versículo 7 do capítulo 2, nós estamos falando ainda da criação. Deus não nos criou para sermos mortais. Ele nos criou para sermos imortais. Nós vamos ler aqui todo o capítulo 2 e nós vamos ver que não existe em momento algum Deus falando a respeito de morte. A morte e a ordem de voltar ao pó só veio depois que o ser humano cometeu o pecado. Porque no momento em que o ser humano cometeu o pecado, ele se afastou de Deus. Então Deus deu a ordem. Agora o homem voltará para o pó da terra. Haverá morte terrena. Não haverá mais a imortalidade. Então, isso nos traz uma aplicação espiritual. Sempre que você mantém a comunhão com Deus, você vai ter vida. Mas quando você corta o seu relacionamento com Deus, você parte para a morte. E a morte representa a separação de Deus. Deus estabeleceu uma separação na terra em relação a ele. Deus estabeleceu uma separação, estabeleceu que essa terra tem um tempo definido, um tempo determinado, um tempo de acabar. Porque se foi colocado o pecado na terra, então era necessário que fosse instalada a morte das pessoas para se colocar um fim no pecado, e também Deus estabeleceu um fim dessa terra. O fim dessa terra revelado lá no Apocalipse. Haverá um tempo em que o sol e a lua vão desaparecer e essa terra se desfará. Então as almas, cada um de nós, irá para o lugar em que decidiu ir, de acordo com as vontades, de acordo com as decisões que foram tomadas. E o fôlego da vida, que é o Espírito, retorna para Deus. O Espírito sempre está pronto para mudar, para vencer a própria vontade. O Espírito é aquilo que nos faz pensar: isso é errado, eu tenho vida porque o fôlego de vida, que é o Espírito de Deus, está em mim. Então eu vou obedecer o Espírito de Deus e vou fazer a minha alma entender e seguir no ritmo, na direção correta do Espírito de Deus. E o meu corpo vai obedecer o que eu mandar ele fazer. O nosso corpo apenas obedece aos comandos que você dá a ele
a partir da sua alma. É por isso que é fundamental guardar a mente, a sua mente. Por isso Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, para renovar a mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, renovação do vosso entendimento. Como que eu renovo o meu entendimento? Conhecendo a palavra, conhecendo a vontade de Deus. Lendo a palavra, conhecemos a vontade de Deus. E conhecendo a vontade de Deus e tendo disposição de nos submetermos a essa vontade, reconhecendo que se estamos vivos é porque o Espírito dele, que se manifesta como fôlego da vida na nossa vida, nos dá vida, então assim o obedecemos e alcançamos comunhão com ele. Versículo 8: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. O versículo 8 nos mostra que antes de Deus formar o homem, Deus preparou um jardim para ele. Deus nunca vai dar para você alguma coisa de maneira incompleta. Deus, antes de formar o homem, preparou toda a terra. Nós vemos que no 7º dia Deus descansou. Deus criou o ser humano no 6º dia. E quando criou o ser humano, disse para ele: você foi feito para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o gado na terra. Deus preparou tudo primeiro e depois formou o homem. Isso traz uma aplicação espiritual. Deus nunca abandonou você. Se você pensa, me abandonaram, me desprezaram, me esqueceram, Deus não esqueceu de você. Ele sempre prepara tudo e entrega para os seus filhos. Então converse com ele. Pode dizer em oração: o Senhor criou os céus e a terra em 7 dias. No 7º o Senhor descansou. E o Senhor criou o ser humano no 6º. E disse para ele que tudo era para ele dominar. Então, assim como o Senhor fez, o Senhor revelou por essa forma como o Senhor criou as coisas, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor se preocupa conosco, que o Senhor está velando por nós. Então, me ajuda a entender como dominar sobre essa situação, sobre essas realidades que eu tenho vivido e enfrentado. O Senhor trará iluminação, o Senhor trará entendimento, o Senhor dará sabedoria e conhecimento quando você pedir a Ele que lhe ajude a vencer, seja qual for a situação que você estiver enfrentando. Versículo 9: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Veja que no versículo 9 nós temos várias informações importantes. A primeira informação: depois que Deus formou o homem, Deus fez com que aquelas árvores frutíferas começassem a produzir os seus frutos. Por que Deus fez isso? Para que o homem pudesse ter comida, para que o homem pudesse ter o seu alimento. Assim, né? Então, aplicação espiritual, como nós já estávamos falando, Deus nunca vai abandonar os seus filhos. Ele sempre coloca cada coisa no tempo certo, mas ele não deixa que os seus filhos tenham falta daquilo que precisam. Então, se você está tendo falta de alguma coisa, diga a Deus: a tua palavra fala que o Senhor é fiel. E a tua palavra fala que o Senhor não mente. E a tua palavra fala que quando o Senhor criou o homem, o Senhor deu a ele a comida que ele precisava. Então eu peço que o Senhor venha me trazer a provisão do que eu preciso, porque está escrito na tua palavra e eu estou pedindo para o Senhor.
E depois ele criou a segunda informação. Ele criou a árvore da vida no meio do jardim. Quando nós lemos esse texto que a árvore da vida estava no meio do jardim é um lugar de destaque. No meio do jardim é um lugar principal. A árvore da vida estava no meio do jardim. Quando nós lemos árvore da vida, a árvore da vida era uma árvore em que eles tomavam do fruto, comiam, e quando eles comiam dessa fruta, eles eram renovados. Eles recebiam novamente força para continuarem vivos. E é por comer da árvore da vida que existia eternidade. A árvore da vida significa a comunhão que você tem com Deus, que vai fazer com que você possa entrar na eternidade com Ele. Nesse tempo que Deus criou os céus e a terra, o projeto de Deus era que o ser humano morasse ali no Éden e que ele todos os dias pudesse ir nessa árvore, comer da árvore da vida e ser rejuvenescido. E comendo daquela árvore da vida, ele viveria eternamente. Nós vamos ler depois, no capítulo 3, que depois que o homem comeu da árvore da ciência do bem e do mal, que ele tomou a decisão de não viver completamente para Deus, que Deus os tirou do jardim. E tem um momento que Deus fala: vamos tirá-los do jardim para que eles não peguem do fruto da árvore da vida e vivam eternamente. Então a árvore da vida era a árvore onde Deus colocou um fruto em que eles poderiam comer e viver eternamente. Mas Deus tirou o homem do jardim do Éden, colocou-o para fora, para que ele não pudesse mais acessar essa eternidade. E Deus também, essa é a segunda informação. A terceira informação do versículo 9. Deus colocou também a árvore da ciência do bem e do mal. Por que Deus colocou essa árvore? A árvore da ciência do bem e do mal é a árvore da decisão. A árvore em que a pessoa poderia escolher: eu quero seguir totalmente o bem e continuar com Deus e viver na eternidade com Ele, ou eu quero o mal. O que é o mal? O mal é a ausência de Deus. Onde falta Deus, existe o mal. Onde Deus está presente, existe o perdão. Onde Deus está presente, existe a riqueza, a prosperidade. Onde Deus está, não existe falta de alimento. Porque onde Deus está, existe colaboração, existe comunhão, existe preocupação e amor com o próximo. Aonde Deus não está, existe o egoísmo, a preocupação apenas consigo mesmo. Existe a falta de perdão, existe a raiva, o rancor, existe o desejo de vingança, de realizar o mal que recebeu, pagando o mal com outro mal. Mas onde existe Deus, isso não existe. Então, o mal é a falta, é a ausência de Deus. E Deus colocou a árvore da ciência do bem e do mal, dizendo: eu vou respeitar a sua vontade, a sua decisão, ser humano. Deus, ele tem vontade própria. Deus faz o que ele quer. E quando Deus criou o homem à imagem e à semelhança de Deus, isso significa que Deus também criou os homens, os seres humanos, com o direito de fazerem o que querem e o que bem entendem. Então, quando eu tenho vontade de fazer o que eu quero e o que eu bem entendo, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus faz o que Ele quer e o que Ele bem entende. Mas a diferença é que Deus ele tem um atributo, a benignidade, a qualidade de fazer sempre o bem e nunca fazer mal. Deus não faz o mal não toca a Deus. Agora nós
ganhamos o direito de fazermos tudo o que queremos, sendo a imagem e semelhança de Deus, inclusive o de não querermos ser bons. E é por essa razão que Deus colocou a árvore da ciência do bem e do mal, para respeitar a autonomia, a vontade dos seres humanos. Você tem autonomia. Assim como eu sou Deus e tenho livre vontade, você também terá livre vontade. Você pode decidir se vai ficar comigo para sempre ou se vai decidir fazer e tomar as decisões por conta própria. A única coisa que Deus estabeleceu é que o bem está sempre com ele. Na verdade, ele não estabeleceu isso. Isso é assim, porque Deus simplesmente é a bondade. E aquele que saiu dele e decidiu se opor a ele, que é Satanás, resolveu fazer tudo que é contrário ao que Deus faz, com o propósito de ofender a Deus. É por isso que surgiu o mal. É por isso que nós dizemos que o mal é a falta, é a ausência de Deus. Aonde Deus não está, opera a ação do mal. Opera o que não é sábio, o que não é inteligente, o que traz destruição, o que traz ruína, o que traz maldição, porque não está no campo da luz de Deus. E Deus deu ao homem o livre-arbítrio, o direito de escolher o que quer fazer. Versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Deus sempre, quando Ele nos cria, Ele faz o quê? Ele faz que do jardim em que Ele criou exista um rio. Ele faz que do jardim em que Ele nos coloca, que exista sempre rio de águas vivas. O rio representa águas que correm. O rio representa águas correntes. As águas correntes simbolizam vida, simbolizam a presença do Espírito Santo, simbolizam o relacionamento constante com Deus. Quando Deus coloca você num lugar porque você conversa com Ele, Ele sempre vai providenciar para você árvores agradáveis, com boa vista, com boa comida, árvore da vida para que você tenha comunhão eterna com Ele. Hoje, a árvore da vida representa a comunhão com Ele. Hoje, que já foi ordenado aos homens morrerem e voltarem ao pó da terra, a árvore da vida significa o Espírito Santo. Enquanto você está conectado com o Espírito Santo, você está com Ele. Porque quando você conecta com o Espírito Santo, você conecta com Cristo. E Cristo disse, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Todo aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. E nós permanecemos em Cristo pelo Espírito Santo, porque Jesus disse, Eu vou para o Pai. E quando eu for, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e ele ouvirá as instruções de mim, e eu ouvirei do meu Pai, e ele lhes falará tudo o que é do Pai e que vem de mim. Então é assim que hoje nós estamos conectados com a árvore da vida. À medida em que os frutos que nós comemos da oração, da leitura da palavra, hoje, o fruto da árvore da vida, a árvore da vida é Jesus. O fruto da árvore da vida é a palavra. Esse é o fruto. Quando nós comemos a palavra, nós estamos nos alimentando do fruto de Cristo. Ele é a árvore da vida. Então ganhamos eternidade dessa forma. Então, junto com a árvore da vida, Deus vai colocar sempre água corrente. Água que traz vida, que traz frescor. Todo dia é um dia de novidade na sua vida. Todo dia é um dia que Deus
realiza novos planos e projetos na sua vida. Se a sua vida tem estado parada, então é hora de você comer do fruto do conhecimento de Deus. E é hora de você orar para mover as águas, para que as águas tragam vida. Você não pode viver uma vida de águas paradas. A sua vida tem que ser como um rio. Deus colocou esse rio aí, está à tua disposição. Comece a orar e dizer: Senhor, reveste, faz o rio da presença do teu Espírito correr em mim. Me dá ânimo, me dá alegria, me dá força, me tira dessa condição. Deus vai tirar você daí. E veja que ele fala: e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Deus não quer que esse rio seja só para você. Ele quer que esse rio transborde. Como eu falei no começo do vídeo, de transbordar. A gente só transborda quando a gente está com o nosso copo cheio. E quando nós estamos com o nosso copo cheio, significa que nós não temos falta de nada. E estamos tão cheios que podemos transbordar e alimentar outras pessoas e trazer alegria e renovação para outras pessoas. Esse rio do Éden, que Deus colocou no jardim, regava o jardim e ele se dividia e se tornava em 4 braços. Ele se tornava em 4 outros rios. Deus quer que o rio que corre em você seja um rio de água viva, de água corrente, e Ele quer que esse rio se multiplique, se torne em 4 braços, se torne em 8, 16, 32 braços, que você comece a transbordar e alimentar muitas outras vidas e outras pessoas. É esse o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, para a vida de todos aqueles que estão ligados nele. Versículo 11. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra. De Ávila, onde há ouro. Versículo 12. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. Versículo 13. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. Versículo 14. E o nome do terceiro rio é Idekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Veja o versículo 15. Deus formou todo o jardim, colocou as árvores frutíferas para servirem de comida, colocou a árvore da vida para que o ser humano tivesse comunhão com ele e vivesse eternamente com ele, e colocou a árvore da ciência, a árvore da vida estava no meio do jardim, ou seja, num lugar de destaque, num lugar em que Deus falou: o ponto principal é a árvore da vida. O ponto principal é você ter comunhão e relacionamento diário e constante com Deus. Esse é o ponto principal. Por isso que a árvore da vida estava no meio do jardim. Veja que a árvore da ciência do bem e do mal estava no jardim, mas não estava no meio. O texto fala aqui, no versículo 9: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal, que estava lá no jardim, mas não estava no meio. O que estava no meio era a árvore da vida. O que estava em destaque era: prestem atenção nessa árvore, se alimentem desse fruto. A árvore da ciência do bem e do mal está aqui, mas ela não é o principal, porque na verdade ela é o mal. A nossa vontade de fazer o que nós queremos, que é o que a árvore da ciência do bem e do mal simboliza, ela não deve ser o destaque. Ela deve ser colocada de lado. Ela está na nossa vida. Nós temos a ciência do bem e do mal e a faculdade de fazer o mal, mas ela não deve estar no meio da nossa vida, no ponto principal. No ponto principal deve estar a comunhão com Deus, a árvore da vida, o conhecimento da palavra de Deus, com o qual nos ligamos a Cristo pelo Espírito Santo e guardamos a relação de eternidade com o Pai. A árvore da ciência do bem e do mal, o conhecimento que nós temos para decidir pela nossa própria vontade, deve ser deixado de lado,
deve ficar em segundo plano, nunca assumindo o primeiro plano. Quando Adão e Eva decidiram tomar a sua própria vontade em primeiro plano, eles trouxeram a morte terrena, a morte física, a exclusão do jardim. Eles cortaram o fluxo do rio que corria no Éden, o rio de águas vivas, o rio de águas correntes, o rio que traz vida, e foram colocados para fora. É isso que acontece quando nós resolvemos seguir as nossas vontades que são contrárias à vontade de Deus. Quando resolvemos seguir a nossa vontade como ponto principal, porque quando fazemos isso estamos ofendendo a glória de Deus, porque quando nós queremos sentar na cadeira do nosso coração para decidir a nossa vida, nós estamos dizendo para Deus: o Senhor não é soberano, o Senhor não governa na minha vida. Eu governo, eu sou supremo sobre a minha vida. Quando nós somos criados por Deus e dependemos totalmente dele, até para termos vida, porque o Espírito que está em nós, que é o fôlego da vida, é dele. Então vem aqui o versículo 15: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Todo ser humano tem um propósito. Tem pessoas que vivem a vida aqui na terra sem uma rota, sem uma direção. Veja que Deus, quando formou o homem, ele o colocou no Éden, Deus preparou tudo e depois colocou o homem no Éden, para que ele lavrasse e guardasse o Éden. A sua vida, Deus colocou ela para que você lavre, para que você trabalhe nela, para que você trabalhe no seu desenvolvimento pessoal. Você precisa lavar o teu coração, ver como você se relaciona com as pessoas e quando elas te machucarem, perdoar. O perdão é um lavrar, é um trabalho. Deixa eu limpar aqui meu coração e não deixar o que a pessoa falou me ferir e ficar em mim. Deixa eu acordar cedo e começar a estudar a palavra e falar com Deus logo no começo do dia, para que eu possa alimentar a minha alma com a árvore da vida, o fruto do Senhor, para manter a minha eternidade com Deus. Deixa eu ver aqui, estudar uma coisa que eu possa trabalhar e que eu possa ganhar uma boa remuneração, uma boa condição econômica e financeira para eu poder formar uma família e para que eu possa cuidar da provisão da minha família. Nós estamos em dias em que as pessoas estão com medo de formar famílias. Dizem que não há mais homens na terra. Por quê? Os homens que assumiam a família, que se preocupavam em cuidar dos seus filhos, em trazer o alimento, estão dizendo: é muito difícil a vida. Mas a vida é difícil para todo mundo. E todos aqueles que estudam, se dedicam e aprendem novas habilidades, novos conhecimentos, novas formas de desenvolver empreendimentos, prosperam e enriquecem e cuidam das suas famílias. Mas muitos só querem trabalhar em algo que é fácil, que não precisa de estudo, que não precisa de dedicação, querem ficar dentro de uma carteira registrada com um CLT, recebem pouco e depois dizem: Deus não me prosperou, Deus não me ajudou, a vida é difícil. Deixa eu perguntar, você está lavrando a terra? Veja, o versículo 15 fala: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Deus já te deu o jardim. Ele te deu o ar para respirar, a água para cuidar da sua saúde, te deu as pernas para você poder caminhar, te deu os olhos para você poder enxergar, te deu ouvidos para que você possa ouvir. Tem pessoas que são surdas e mesmo sendo surdas, elas conseguem trabalhar. Tem pessoas que são cegas, mas elas aprendem o braille e ainda procuram escrever e estudar. Eu estudei com uma moça
na época da faculdade de teologia, que ela era cega e ela passou os 4 anos estudando teologia com a gente. Ela tinha um computador que ela apertava lá um botão e gravava as coisas. Uma colega nossa ficava sempre ajudando ela naquilo que ela precisava, mas ela terminou teologia sendo cega. E tem pessoas que dizem: eu não posso, eu não consigo. É você que não pode ou que não consegue? Então você está dizendo que Deus errou. Você está dizendo que Deus falhou. Você está dizendo que Deus não deu tudo o que você precisava. E esse texto, quando nós lemos sobre a criação, nós vemos que Deus fez tudo na ordem. E Deus só colocou o homem depois que tudo estava pronto para ele lavrar e para ele guardar. Então, o jardim do Éden, Deus colocou no jardim do Éden para lavrar e guardar o jardim do Éden. Hoje, o jardim do Éden, vamos fazer uma aplicação aqui, é o campo da tua vida. Você tem que lavrar, trabalhar sobre a sua vida para se desenvolver e você precisa guardar o seu coração. Lá em Provérbios, no capítulo 4, está escrito no versículo 23: de todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Guardar o coração é guardar o coração da raiva, da mágoa, do ódio. Guardar o coração é guardar o coração do adultério, da fornicação, da corrupção, da mentira, daquilo que vai fazer o mal para o seu jardim. Porque essas coisas são as ervas daninhas, são o mato que quer crescer na sua terra, no seu jardim. Você tem que lavrar a sua terra todo dia, tem que limpar o seu coração, tem que limpar a preguiça, a procrastinação. Se você amar a preguiça, amar a cama, amar o sono, ter preguiça de acordar mais cedo para ler a palavra, para orar, falar com Deus, para comer da árvore da vida, que é ter o conhecimento de Deus, para se conectar com a fonte. Deus é a fonte de tudo, é a fonte da energia, é a fonte da vida, é a fonte da sabedoria, é a fonte do conhecimento, é a fonte da inteligência, é a fonte da revelação e da instrução, da iluminação para tomar a decisão certa. Deus é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte. Se você não se preocupa em ir primeiro na fonte, não tem sede de acordar e dizer: eu já quero beber da fonte, como que você vai cuidar do seu jardim? Vem o versículo 16: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. O versículo 16 traz um princípio, o princípio de que Deus deu todas as coisas para nós. Veja aqui, como que você tira essa conclusão? Eu tiro essa conclusão daqui, ó. De toda árvore do jardim comerás livremente. Foi Deus que criou tudo que estava no jardim. E Deus falou para o homem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Deus, ele é abundante. Ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata, ele é o dono de tudo. Ele é como um pai que tem vários e vários depósitos, vários e vários quartos, com vários e vários tesouros. E tudo aquilo que está com ele é nosso, porque nós somos filhos. Assim como o pai nunca vai dizer ao filho que ele não pode abrir a geladeira para pegar o que ele deseja, Deus também não faz nenhuma restrição para os seus filhos. Ele fala: de toda árvore do jardim comerás livremente. Então, de tudo aquilo que existe na terra, você é livre. Você é livre para você trabalhar do que você quiser, para casar com quem você quiser, para cuidar, escolher aquilo que você gosta de fazer. Você é livre nesse mundo, nessa terra. Tudo que está na terra é seu, é de todos. Está livre, liberado para todos.
Agora o versículo 17 vem: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas tudo é livre, mas no dia em que você quiser fazer a sua vontade, que vai contra os princípios que eu estabeleci, no dia que você comer desse fruto, que é o fruto de vou fazer o que eu quiser, no dia em que você comer disso, certamente morrerás. É isso que mata o ser humano, que mata a fé do ser humano, que mata a comunhão do ser humano com Deus, quando ele decide comer da árvore da ciência do bem e do mal. Deus colocou ali: não coma da árvore da ciência do bem e do mal. Porque quando você comer a ciência do mal, você vai conhecer o que é a ausência de Deus. O mal, como eu já falei, é a falta de Deus, é a ausência de Deus, é a ausência da luz. Deus é luz, Deus é iluminação. Onde não há Deus, falta iluminação. Deus é sabedoria, onde Deus não está, há falta de sabedoria. Deus é inteligência, onde Deus não está, há falta de inteligência. Deus é conselho, onde Deus não está, existe falta do conselho certo. Então, onde Deus não está, existe morte, porque Deus é vida. Dele vem a vida. Onde Deus não está, haverá morte, haverá. Deus é construção, renovação. Onde Deus não está, haverá destruição e ruína. Então Deus estava dizendo, Deus não falou para eles, não comam da árvore da ciência do bem e do mal, porque Deus queria reprimir a eles. Mas Deus disse, não comam da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem dela, vocês vão morrer, porque nela existe o mal, e onde está o mal, eu não estou. E eu sou vida, e quando vocês alcançarem o mal, haverá morte. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. A morte, a destruição e a corrupção que existem na terra são produto dos seres humanos. Muitas pessoas culpam Deus, elas dizem: se Deus existe, por que o mundo é mau? Se Deus existe, por que o mundo é cruel? O mundo não é mau e não é cruel por causa de Deus. É que Deus, ele criou todas as coisas e ele deu uma ordem. Lá em Gênesis, como nós lemos no começo do vídeo, no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 26 e 27, ele falou que ele criou os seres humanos à imagem e semelhança dele e ele deu uma ordem para eles dominarem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre toda a terra. Deus, quando criou no seu plano criador, ele criou a terra para que seja dominada pelos homens. E quando Deus cria um plano, ele cria alguma coisa de uma forma, ele não altera o plano dele, porque Deus ele é fiel na sua palavra. Ele criou assim. Então ele entregou a terra para os filhos dos homens. Os filhos dos homens somos nós. Nós nascemos dos homens, a terra é nossa. Nós temos o papel, o dever, a tarefa de dominar sobre todas as coisas. Mas muitas pessoas não querem dominar, elas não querem aprender, elas não querem estudar, elas não querem ter conhecimento, elas não querem ter instrução. E quando uma pessoa não quer ter instrução, conhecimento, mas ela quer procurar um Salvador para guiá-la, para dar para ela tudo o que ela quer de mão beijada, sem que ele tenha que lavrar a terra, sem que ele tenha que guardar o seu jardim, então acontece o que acontece no mundo. Nós temos eleições de 4 em 4 anos e nós vemos pessoas que ficam completamente fanáticas por uma pessoa, dizendo: ah, essa pessoa vai nos salvar. Eu sou A, eu sou B. Nós não temos que ser A e não temos que ser B. Nós temos que ser por nós mesmos. Deus criou você, para você, e colocou um jardim em você, para você lavrar e para você guardar. Lavrar é trabalhar, é você que tem que acordar cedo para comer da árvore da vida, para ter comunhão com Deus.
É você que tem que limpar e guardar o teu coração das coisas ruins, não deixar aquilo que é mal, não deixar o mato crescer dentro do teu coração. Quando você não faz a sua parte de lavrar a terra, de guardar o coração, de cuidar desse jardim que é a sua vida, aí vem o mal. E é errado nós ficarmos dependendo de um governante para cuidar da nossa vida. É errado. Deus disse que é para todos nós dominarmos sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o gado da terra e sobre tudo que está na terra. É dever de todos nós fazer a coisa certa. É dever de todos nós colocar a bondade no coração. É dever de todos nós mantermos a comunhão com Deus todos os dias para podermos produzir frutos de justiça e a bondade de Deus, refletindo a bondade de Deus em nós. O fato do ser humano escolher comer da árvore da ciência do bem e do mal, que é seguir a sua vontade, é que faz todas as corrupções e as mazelas que acontecem na terra. É o marido que decidiu beber e dizer: quero andar com os meus amigos e me envolver com a bebedice. É ele que escolhe a vontade própria e, como consequência, ele se separa de Deus, e então, onde há falta de Deus, existe o mal. E então vem a agressão, a violência, como fruto da embriaguez, em função da ausência de Deus. É o homem que decide: eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ter mais do que todo mundo. E então ele se mergulha na corrupção, no suborno, nos contratos ilícitos e esquece que aquele dinheiro foi distribuído para que fosse aplicado na educação, na saúde e no desenvolvimento, na infraestrutura. E não está indo para aquilo por causa da corrupção. Então, todo o mal que está sobre a terra é porque o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado da terra e sobre todas as coisas foi dado aos homens. E os homens, muitos deles não querem lavrar a terra e não querem guardar o seu terreno. E é isso que deu espaço para que alguns que entenderam esse jogo, que entenderam isso, dissessem: já que eles não querem governar, deixa que eu governo. E é isso que faz surgirem os tiranos, os abusadores, os corruptos. Eles vêm e falam: deixa comigo que eu vou ajudar vocês. E eles sabem que o povo está esperando, está confiando neles. Então eles dizem: o povo me colocou aqui, eu posso fazer tudo, estou fazendo em nome do povo. Eles falam em nome do povo porque o povo que não quer lavrar a terra, que não quer guardar o jardim da própria vida, entregaram para esses corruptos, para esses bandidos, para esses tiranos a vida deles. Falaram: toma aqui o meu jardim, faz o que você quiser. E quando eu entrego o meu jardim na mão de outra pessoa, na mão de outro ser humano, que não tem conexão com Deus, que não tem amor com Deus, que tem apenas o amor por Ele, que não expressa a manifestação e a glória de Deus, só pode acontecer o mal. Versículo 18: E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Versículo 19: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. O versículo 18 traz um outro princípio. O princípio de que Deus formou a família. Deus criou a mulher para ela ser a adjutora. Para ser adjutora é ajudadora. Para ser aquela que ajuda o homem. Tem homens que no dia de hoje pensam: a mulher é que tem que trazer o sustento. A mulher é que tem que cuidar de mim. A mulher é que tem que trabalhar e fazer tudo. Esse não é o projeto de Deus.
Aqui no livro de Gênesis nós vemos que Deus criou o homem. Veja o versículo 19: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão. Deus trouxe as coisas que foram criadas para Adão, para este ver como lhes chamaria. Deus colocou o comando para Adão. Disse: você vai dar o nome para todas as coisas. Você vai organizar todas as coisas. E tudo que ele deu nome foi o que se fez. Aquilo que deve ser feito, Deus colocou na mão do homem, o comando. Agora, Deus colocou o comando para que ele administre bem a sua casa e entenda que a mulher que ele tem com ele é a ajudadora dele. Veja o versículo 20. Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava a adjutora que estivesse como diante dele. O versículo 20, na verdade, ele foi, na hora que foi escrito, né, ele foi colocado. O versículo 19 e o 20, ele na verdade deveria estar antes do 18. Né? O 18 ali foi colocado antes, né, desse texto que fala que Deus criou a... Quando Deus colocou os animais do campo, as aves dos céus, e trouxe para que Adão desse o nome para essas coisas, a mulher ainda não havia sido criada. É isso que o versículo 19, que o versículo 20 nos revela. Ele revela que Deus pôs o nome a todo gado e as aves dos céus e a todo animal do campo. Ele colocou o nome em tudo. Deus deu a coordenação da terra totalmente para Adão e ele ainda não tinha uma mulher. Aí vem o versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Aí versículo 23. E disse Adão: esta é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Versículo 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Versículo 25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então nós vemos que esse versículo 18, ele fala: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma adjutora que esteja como diante dele. Ele é um versículo que vem antes dos versículos 19 até o versículo 23, que contam como foi que Deus criou a mulher. Deus criou a mulher colocando um sono em Adão, cerrando a sua carne, tirando a sua costela, que fica exatamente no meio do corpo, simbolizando que a mulher não é inferior ao homem, como muitas pessoas dizem, mas ela é a ajudadora, aquela que é companheira, aquela que fica ao lado do homem, para ajudá-lo. Mas esse texto de Gênesis 2 revela que a coordenação de todas as coisas foi colocada primeiramente em Adão. Tem muitos homens hoje que não querem assumir a coordenação da vida, que não querem assumir a liderança, que não querem assumir as responsabilidades, porque as suas mães mimaram demais eles, deram tudo o que eles queriam e tratavam eles como se eles fossem bebês. Se você é uma mãe que tem um filho, um bebê, que tem 30 anos, que tem 40 anos, é hora de você dizer: é tempo de você cuidar da sua vida. Aqueles que são pais de meninos precisam dizer a eles, precisam treinar os filhos para que eles sejam homens. Ler esse texto da palavra trazendo a revelação de que, olha, Deus formou você como homem. E Deus, quando criou todas as coisas, disse para Adão: dê nome para todas as coisas, lidere sobre todos os animais, governe sobre todas as coisas. Depois que você governar sobre tudo, aí eu vou te dar a mulher. Veja que tem pessoas que querem uma mulher nos dias de hoje apenas para ter uma noite de intimidade.
As pessoas não entendem que a intimidade ela foi feita no projeto de Deus para o casal, para que o homem e a mulher tomem a sua mulher. Veja que o texto aqui fala, ó, no versículo 24: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher. Deus não deu comando para os homens pegarem muitas mulheres. Inclusive, quando nós lermos Gênesis capítulo 6, nós vamos ver que esse foi o pecado que levou Deus a enviar o dilúvio como castigo sobre a terra e a querer preservar só a família de Noé. Porque Deus é contra esse relacionamento de promiscuidade que a terra tem propagado nesses dias. Pessoas que criam redes sociais, criam projetos com a finalidade de trair, com a finalidade de se prostituir. Pessoas que criam essas redes sociais, que divulgam esse tipo de produto, estão se alimentando da árvore, da ciência do bem e do mal. Estão se alimentando do mal, onde não há Deus, onde não há a presença da luz. E essas pessoas ficam mergulhadas em corrupção, porque elas nunca vão entender o que significa amor. É por isso que o mundo hoje tem dito: amor, existe isso? Quem disse que isso existe? Num ambiente onde todas as pessoas se vendem por dinheiro ou por um jantar, porque tem muitas pessoas que entram nessas redes sociais e elas saem e dizem assim: o primeiro encontro ele vai pagar um jantar. E elas vão, mesmo quando elas olharam e não gostaram da pessoa, mas elas vão pelo jantar. São pessoas que estão se vendendo. Deus não criou você para se vender por tão pouco. Ele te deu a árvore da vida. Ele te deu todas as coisas. Mas as pessoas não querem lavrar a terra, não querem guardar o jardim. Elas não querem fazer a parte delas. Elas querem receber as coisas com facilidade. Elas querem ser um peso na vida do outro. São mulheres que não querem ser adjutoras. Elas querem um encosto. E muitas vezes elas nem gostam daquela pessoa, daquele homem, mas elas falam: eu vou casar porque eu quero tranquilidade e sossego. É errado você buscar um homem com esse propósito. É errado. O propósito é ser a adjutora. Eu quero ser a companheira dele, quero ajudá-lo. E é errado o homem também querer se amparar na mulher e colocar o governo sobre a mulher, dizendo a ela que vai fazer as coisas e eu não vou fazer nada. O plano de Deus é que o homem governe, mas que governe com a sabedoria dele, e que o homem tenha a esposa como adjutora. A adjutora é companheira, é a pessoa que anda lado a lado, não abaixo. Não como inferior, mas como alguém que anda lado a lado. E um princípio que nós tiramos aqui de Gênesis 2 ainda é que a família é plano de Deus. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe. Você que está aí com 30, 40 anos na casa do seu pai, da sua mãe, é hora de pensar: eu preciso organizar a minha vida. Deus fez você para você ser um homem, para você ser um governante. Você que é mulher que também sai com muitas pessoas e fala: vou aproveitando aqui e ali. Você foi feita para ser adjutora. Escolher uma pessoa, trabalhar, lavrar a sua terra e cuidar da sua vida. As pessoas querem comodidade, elas querem comodismo, elas querem facilidades, elas não querem lavrar a sua terra, elas não querem guardar o jardim. E quem não quer lavrar a terra e não quer guardar o jardim está se entregando à preguiça, está se entregando à procrastinação, deixa tudo para depois, está dizendo: deixa a vida me levar. Deus não criou você para deixar a vida te levar. Ele criou você para você dominar e governar sobre essa vida que Ele te deu. E a Bíblia fala no versículo 25: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Esse versículo 25 fala a respeito de não ter malícia, né?
Então, quando eles estavam completamente com Deus, eles não tinham malícia. Tem pessoas que são tão tocadas no mundo da perversidade que mesmo quando as pessoas estão vestidas, a pessoa fica ali fantasiando coisas, imaginando coisas más, porque ela fica todos os dias se alimentando de pornografia, se alimentando. Veja o que você alimenta a sua alma, veja como você planta o teu jardim, o que você está plantando na sua terra, nos seus pensamentos. Fuja de pornografia, de prostituição. Fuja daquele ambiente de trabalho onde os seus colegas criam grupos de WhatsApp para ficarem postando vídeos e coisas obscenas. Saia desses ambientes. Faça uma desintoxicação na sua mente, no seu cérebro. Comece a se desintoxicar disso, para que os seus pensamentos sejam limpos, para que os seus pensamentos sejam puros. A pornografia vai atrapalhar a sua vida, vai fazer você ter dificuldade de trabalhar, de estudar, porque onde você for, por mais que a mulher esteja coberta, bem vestida, você vai ficar com aqueles pensamentos ruins, porque você fica alimentando a sua alma com coisas ruins. Mulheres também. Estamos vivendo dias em que existem mulheres que se alimentam disso também. Vocês vão ficar com dificuldades no trabalho, na escola, nas ruas, quando estiverem andando, porque vocês não estão cuidando dos seus pensamentos. Então, veja que quando eles estavam com Deus, ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Nós vamos ler depois no capítulo 3 que quando eles pecaram, a primeira coisa que logo eles perceberam é que eles estavam nus. Veio a malícia. Quando você peca, o que é pecar? Pecar é errar o alvo. Quando eu erro o alvo da minha vida, eu acordo para procurar pornografia, para consumir prostituição. Quando eu faço isso, eu peco, eu erro o alvo, que é o de cuidar dos meus pensamentos, de lavrar a terra, de cuidar do jardim, de comer da árvore da vida, que é a oração, e comer a palavra de Deus. A árvore da vida hoje é a palavra de Deus, é a árvore da vida. E quando eu vou para a árvore da ciência do bem e do mal, que eu tenho domínio sobre o que eu quero fazer, eu faço a minha vontade, eu me afasto de Deus. E quando eu me afasto de Deus e vou por esse caminho, eu passo a ter a ausência de Deus. E onde há a ausência de Deus, está o mal. Então, essa é a meditação de hoje, né? Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus. Se essa palavra te trouxe instrução e conhecimento e você lembrou de alguém da sua igreja, da sua comunidade, da sua paróquia ou que você conhece, que é seu amigo, que precisa conhecer a palavra de Deus, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, transborde na vida das pessoas e se conecte com Deus. Coma da árvore da vida, coma da palavra do Senhor. Reconheça a Deus, cuide da sua vida que é o jardim do Éden. Faça esse jardim ter um rio que, como diz aqui, quebra em 4 braços. Faz aquilo que você tem recebido de Deus se multiplicar para mais pessoas, para que as pessoas consigam receber mais comunhão com Deus, espalhando Deus na terra. Você elimina, vai limpando a escuridão. E onde você vai colocando a luz de Deus, Deus vai plantando novas vidas, vai plantando novas realidades, vai plantando o bem, vai plantando o que é novo. E não fique depositando a sua confiança em um governante. Você é o governante. Você foi feito para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado da terra e sobre todas as coisas da terra. É você que tem que despontar como liderança, como governante da sua vida, dos seus pensamentos, do seu coração, realizando os projetos de Deus, mantendo a ligação com a fonte, que é Deus, para que você receba sempre a instrução correta e acerte sempre produzindo bem. Deus abençoe, fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém.